Olá pessoal, vamos ao nosso vídeo então. Como o título já diz, nós vamos fazer a instalação de uma tomada 110 e ela em 220. Arnaldo, mas a instalação da tomada é simples, mas eu vou colocar essa tomada para vocês dentro das normas e explicar o porquê, tá bom pessoal? Então nós vamos fazer a instalação de uma tomada em 110 e em 220 volts. Vamos fazer a rede então, pessoal? Se a tomada é em 110 volts, ela vai uma fase e um neutro. Se ela é 220, ela tem que ir duas fases. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Fase, tá? Fase, tá bom? Neutro na cor azul e o terra na cor verde. Essa é a minha rede. Duas fases, um neutro e um terra. Como ela é 220, cada fase, tá? Uma fase com neutro é 110, outra fase com neutro é 110, duas fases juntas, 220. Então fase, neutro, que é azul, né? Para vocês não esquecerem, e o terra, que é o verde, ok? Então vamos lá, pessoal. Qual é o modelo de tomada Brasil hoje, tá? Só lembrando para vocês que antes, por isso que eu falei, instalação de uma tomada, Arnaldo. Sim, uma tomada, é simples, mas eu vou conversar com vocês de uma forma mais técnica, tá? Essa tomada aqui antigamente, vocês lembram que era redonda, aí tinha umas que eram 2 polos mais terra, tinha uma que era só 2 polos, tinha uma que era redonda com pino maior, pino menor. Aí você comprava um equipamento fora do Brasil, o pino não entrava, o cara colocava um adaptador, era pino quadrado, pino chato, pino redondo. Era aquela bagunça, era uma salada, na verdade. O que aconteceu? Normatizou. Eu fiz parte dessa normatização. Eu fiz parte, algumas empresas chamaram técnicos, tá, da área elétrica para opinar. 2, 3 modelos, como vai ser, quantos amperes, 10, 20, 30. Então foi decidido tomadas de 2 modelos só no Brasil, de 10 e de 20 amperes, tá bom? Nos modelos, esse modelinho retangular dela, tá bom? E 10 e 20 amperes somente. 10 amperes, o pino menor, 20 amperes é o pino mais grosso. A de 10 amperes serve nos dois e a de 20 só no de 20 amperes. Então, acabou. Hoje as pessoas ainda falam, mas essa tomada, antigamente tinha 10 tipos de tomada. Você comprava um equipamento de fora, vinha o padrão de fora, você tinha que pôr adaptador. Hoje não. Quer mandar um equipamento do Brasil, tem que respeitar o nosso tipo de tomada. Nós estamos atrasados na elétrica, mas a gente está dando alguns passos. Então eu vou colocar aqui uma tomada em 110 volts, que é essa tomada que eu estou na mão aqui, que ela tem 3 parafusinhos, correto, pessoal? Então, tem tomadas que ela tem de um lado, ela tem um N, ela tem um Nzinho. Tá? Você pode ver que tem tomada que ela tem um N de um lado, tá? Ó, ela aguenta, vamos lá. Essa tomada aqui é 20 amperes para 250 volts, tá? Então normalmente ela tem-se um N de um lado dela. Então aqui, ó, no meio dela é o terra, ela fala que é o terra, ela tá lá um símbolo assim, ó. Tá bom? No meio dessa tomada ela tem um símbolozinho lá, que é o terra. No outro lado é um N, tá? Tem tomadas que ela tem um N lá, que é para você ligar um neutro, do outro lado não tem nada. E ela tá lá, qual que é o máximo que ela resiste? 250 volts. Então estamos desmembrando, desenrolando, tirando todas as dúvidas. É uma simples tomada, mas se você for ver lá dentro ela tem o símbolo do terra, ela tem um N e ela tá lá 250 volts, tá? Tem tomada que não tem um N, mas tem tomada, a maioria delas tem um Nzinho lá. Vamos ver essa daqui. Então, tá lá o N. O que acontece? Porque tem equipamentos que ela pede o neutro daquele lado para polarizar, tá? Não são todos, mas tem alguns. Mas mesmo se não tiver, põe o N lá naquele lado lá, tá bom? Então nós vamos estar ligando essa tomada aqui, pessoal, em 110 volts. 110 volts, tá ok? E vou fazer uma outra instalação depois dela em 220. Tá? Então vamos lá primeiro ligar essa tomada em 110.
que ela me pede essa tomada? Ela pede um fio terra nela, certo? Que é para proteger o usuário. Então vamos lá, para a gente não cruzar, a terra está aqui. Ó. A terra ele desce aqui e liga no meio da tomada. Aterrei a tomada, ok? Parafusinho de trás, aterrado. O neutro, o lado que ela está pedindo neutro, você vai lá e coloca o neutro daquele lado, ok? Vamos descer por aqui. Faltou a fase. Então nós vamos lá na fase. A fase não pede lado. Liguei a fase. Ah, não, é simples. Sim, é simples. Liguei a tomada, ok? Aí eu entro lá, abro minha caixinha e o eletricista ligou essa tomada com fio 1,5 milímetro. Posso ligar ela com 1,5? Ah, não posso, porque eu vou ligar só um liquidificador, é fraquinho, negativo. A norma NBR 5410 fala que para todos os circuitos de tomada, o mínimo, a secção mínima, a bitola mínima é 2,5 milímetros. Mas eu vou ligar só um liquidificador, só um aparelho de som que dá 1 ampere. O 2,5 aguenta 20 e poucos amperes, o 1,5 aguenta 15. Mas a norma fala que eu tenho que usar no mínimo 2,5. Então esse cabinho aqui ele tem que ter uma secção de 2,50 milímetros, que é 2,5 milímetros que a gente fala, né? 2,50 milímetros e 2,5 milímetros, ok? Ok, 2,5 milímetros para quê? Porque ele suporta 21 amperes, a tomada é para 20. Maravilha, ok? Ah, Naldo, quantas tomadas eu posso pôr num circuito desse daqui? Um circuitinho 110. Veja bem, a norma fala que eu posso, em circuitos de sala e quarto, eu posso colocar até 10 amperes de tomada. 10 amperes. Cada tomada no circuito de sala e quarto, ela me dá 100 watts. Então eu posso colocar ali mais ou menos 110 volts, umas 12 tomadas eu posso colocar nesse circuito. Ou 12 tomadas, então eu vou colocar 12 tomadas na minha cozinha e colocar um fio 2,5. Não, negativo, não pode. Ah, por que não pode? Porque a norma fala que no circuito de cozinha, se você tiver lá 3 ou mais tomadas, as 3 primeiras equivalem a 600 watts. Então só 3 já deu 1.800. Aí você já tem que fazer circuitos separados, que a gente chama de circuito específico, que eu vou explicar para vocês num outro vídeo. Então na cozinha, a norma fala que é diferente. A cozinha eu não posso chegar lá e contabilizar cada tomada como 100 watts, tá bom? Porque senão eu vou sobrecarregar o circuito. Cada tomada na cozinha, 3 tomadas equivale a 600 watts, dali para frente, cada uma equivale a 100. Então eu tenho 4 tomadas, tenho 6 tomadas na cozinha. 3 já deu 1.800 watts, tá? Aí 1.900, 2.000, 2.100. Eu tenho que fazer 2 circuitos. Então isso é o que a norma fala para mim. Então dentro de uma tomada tem muita norma. O fio tem que ser no mínimo 2,5. Você tem que respeitar o limite de carga aqui, tá bom? Porque acontece muito acidente por conta de sobrecarga. Você tem que respeitar o número de tomadas dentro de um circuito também, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora eu vou fazer para vocês uma tomada aqui em 220. Vamos apagar essa tomada aqui, ó, só para me explicar umas coisas legais para vocês. Ó, vou apagar aqui, tá? Apaguei aqui, deixa o rabichinho ali. Apagar o neutro. Aí, ó. Vamos refazer o circuito. Aqui é o terra. E aqui é o neutro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligar uma tomada em 220 volts. Suponhamos que essa é uma tomada para uma torneira elétrica. Tá? Então a minha rede saiu do quadro. A rede está saindo do quadro. Eu tenho lá uma tomada. Eu vou simbolizar aqui a tomada, tá? De uma torneira elétrica. Normalmente, pessoal, a tomada de circuito específico, o que o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, qual que é a potência dela? Ah, a potência da minha torneira é 3.000 e poucos watts. Ela está dentro de 20 amperes. Se ela estiver dentro de 20 amperes, se essa tomada aqui for 20 amperes e ela estiver dentro, vamos fazer um cálculo? A minha torneira tem lá 3.000 watts. Vamos fazer um cálculo. 3.000. Divido ele por 220, que é a tensão de trabalho. Tá? Então eu tenho 3.000 dividido por 220 volts. Vai me dar 13. 13 o quê? 13 amperes. 13 amperes é a minha carga.
Então eu posso ligar ela nessa tomada, que essa tomada aqui, ela está me dizendo que ela tem 20 amperes, tá? Ela aguenta 250 volts, tá bom? Ela tem o símbolo de terra e o símbolo de neutro. Não vou usar porque aqui é 220 a rede. Então eu tenho lá um símbolozinho de terra aqui, que eu tenho que respeitar. Tá bom? Então, posso ligar? Posso. O meu circuito tem 13 amperes. E a minha tomada é 20 amperes. Então, posso ligar? Posso. Então, vamos lá? Circuito 220. Eu alimento com uma fase. Tá? E o neutro? Não posso usar o neutro, porque aqui é 220. 220 são duas fases. Então, vou lá. Duas fases. E o terra, né? Que eu poderia ter colocado primeiro, porque o circuito primeiro ficará protegido. Tá ok? Maravilha. Agora, eu tenho essa torneira aqui, 13 amperes. Posso ligar com fio 2,5? A norma me fala que o cabinho 2,5 aguenta até 21 amperes. Então, se eu estou usando uma tomada de 20, está dentro da norma, dentro da amperagem, que é 13, eu posso usar um 2,5 aqui. Tá bom? Por isso que chuveiro não é 2,5, porque o chuveiro ele já passa 2,5 até 21, vem o 4mm até 28, depois vem o 6 que é para 36. Então você tem que respeitar sempre a amperagem do circuito, tá? Respeitou a amperagem do circuito, o cabo está dentro da amperagem, maravilha, você vai trabalhar perfeito, emenda correta. Agora aqui eu tivesse 13 e o meu cabinho não aguentasse 10, eu não poderia usar, tem que trocar o fio, tem que trocar o cabo, tá bom? Então tudo dentro da amperagem. Qual que é a amperagem? É X. O cabo tem que estar acima dessa amperagem para proteger. Essa tomada é uma tomada de uso específico, tá bom, pessoal? Por que de uso específico? Porque ela tem uma amperagem acima. Todas essas tomadas em 110 volts, acima de 10 amperes, nós usamos, todos os aparelhos acima de 10 amperes, nós usamos tomadas de uso específico, tá bom? Então eu não posso chegar lá, meu aparelho tem 3.000 watts, vou pôr 2 aparelhos no circuito. Não, o seu aparelho tem que ser uma tomada só para ele, exclusiva. Então essa rede saiu lá do quadro da distribuição e foi direto para a torneira elétrica, ligou, acabou. Mas a minha torneira é 3.000 watts e 4.000 no quente. Não, aí não pode, tem que ser um cabo que suporte a carga máxima. Ela é 3.000 e 2.200, aí maravilha, tá bom? Se a carga máxima dela ultrapassa os 20 amperes, você já não pode usar tomada, tem que ser uma ligação lá direta ou com um conector perfeito que manda a norma, ou você fazer uma emenda direta e colocar uma tampa lá, não pode colocar tomada. Mas lá deu 25 amperes, posso com uma tomada de 20? Não, porque senão seu pino vai colar lá, vai grudar lá, isso deve dar uma sobrecarga e pode derreter tudo, tá bom? Então sempre respeitando, a rede deu 13 amperes, eu posso usar uma tomada de 20, maravilha, tá bom, pessoal? Então é isso, eu fiz para vocês aqui uma rede em 110 volts, eu vou mostrar para vocês aqui o princípio, tá? Uma rede em 110 volts. A Lúcia está nos assistindo, eu acho que estava, não sei se está mais. Olha lá, fase, neutro e terra, tá? Neutro azul e terra verde. A minha tomada ela aguenta 250 volts, aguenta 20 amperes e o circuito tem 13 amperes. Então eu posso dar uma tomada de 20 amperes aqui, ligar a fase, ligar a outra fase e ligar o terra. Então, pessoal, então queria agradecer vocês aí, um grande abraço a todos aí, Deus abençoe, se inscreva no nosso canal e aguarde os nossos novos vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos.